Saudações, vigia das pessoas. Nós estamos vendo Samuel, como você nunca viu. Ontem fizemos o último capítulo do segundo livro, que eu denominei um livro só. E no finalzinho, quando eu ia fazer o fechamento, tive um problema técnico e o vídeo desligou. Mas isso aqui não é um final do final de ontem, não. Isso aqui é mais um anexo. Então, o título provisório poderia ser esse: Samuel como você nunca viu, anexo 1. Estou aqui com a Escritura Sagrada, a Palavra do Senhor. Samuel 31. Os filisteus lutaram contra os israelitas no monte Gilboa. Muitos israelitas foram mortos ali e o resto fugiu. Os filisteus cercaram Saul e os seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, os filhos de Saul. A luta estava feroz em volta de Saul. Ele foi atingido por flechas inimigas e ficou muito ferido. Todo bom rei sonha em passar sua coroa a seu descendente. Ao seu primogênito. De preferência que ele seja alto, belo, bonito, forte e disposto. Jonatas tinha tudo isso. E Saul sonhava em passar-lhe a coroa. Então agora, diante de seus olhos, ele vê suas 3 esperanças ruírem diante de seus olhos. Jonatas é morto. Qual é o nome do segundo herói aqui? Abinadab é morto. Melquizua é morto. E Saul fica sozinho. Sem ninguém a quem passar a coroa. O fim de um futuro promissor. O fim da dinastia de Saul.
Samuel, capítulo 2. Depois disso, depois da morte de Saul e seus filhos, Davi perguntou ao Deus eterno: devo ir governar alguma das cidades de Judá? Deus responde: sim. Qual delas? Hebrom, foi a resposta. E Davi foi lá e reinou, e está começado o seu grande futuro promissor. Veja aí a lista. 2 Samuel, capítulo 3, verso 2 em diante. Vamos ler o verso 1, tá bom? Não temos pressa, não é? Você está com pressa? Não. Quer se acalmar um pouco? Se inscreva no canal. Dê um joinha. E compartilhe essa mensagem. Samuel capítulo 3. Durou muito tempo a guerra entre os que apoiavam a família de Saul e os que apoiavam Davi. Davi ia ficando cada vez mais forte e a gente de Saul cada vez mais fraca. Os filhos de Davi, que nasceram na cidade de Hebrom, são estes. Veja. Davi olhava para esses meninos e via a coroa brilhando em cima da cabeça deles. Amon. Melhor, Aminon, filho de Ainoa, da cidade de Jezreel. O segundo, Quileabe, filho de Abigail, viúva de Nabal. O terceiro, Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Davi olhava para esses meninos e via a coroa de ouro reluzindo sobre suas cabeças. Certa vez, seu primogênito, Aminon, se engraçou com sua meia-irmã criou inimizade na família. E desgraçadamente foi morto por seu irmão Absalão.
Davi viu seu sonho correndo ladeira abaixo. Davi devia ter... Ai, desculpa, tô meio sonadinho. Davi devia ter pensado, era esse que seria meu herdeiro. Mas e agora? Vou ter que me contentar com Absalão? Absalão é impetuoso. Não. O que ele fez foi muito... O que ele fez foi muito grave. Vou bani-lo de meu governo. E mandou ele habitar em Jesus. Falou, não quero ver o menino Absalão. Com a morte de Aminon, Davi se volta mais para Deus, deixa de pensar na coroa, no seu descendente, e decide construir um templo para Deus. Deus ficou contente com o plano de Davi, mas o proíbe de fazê-lo. E disse, um de seus descendentes fará para mim esse templo, para que eu possa morar no meio de vocês. A alegria voltou ao coração do rei e ele pediu ao menino Absalão que voltasse a Jerusalém. E o sonho do rei continua. Olhava para Absalão e via a coroa de ouro reluzindo sobre sua cabeça. Só que a história humana, ela tem caminhos que a gente desconhece. Vejam, enquanto Davi sonhava com a coroa na cabeça de Absalão, Absalão também sonhava. Só que Absalão não estava disposto a esperar o passamento de seu pai e a subida natural ao trono. Ele começou a conspirar contra o pai. Então, na reconciliação, ele foi trazido de volta a Jerusalém. E ele ficava no portão da cidade, se exibindo
e fazendo mesuras ao povo de Israel. O texto diz que Absalão era um homem muito bonito, tinha uma cabeleira enorme, que ele cortava de vez em quando, a cada ano, porque ela pesava muito. Aqui tem o peso da cabeleira dele, mas eu não sei se eu vou achar agora. Mas era pelo menos 5 quilos de cabelo. Ele era muito bonito e vaidoso. Era muito bonito e vaidoso. O tempo foi passando. O tempo foi passando e a conspiração foi tomando forma. Tudo ali nas barbas do rei. Eu penso, mas como todo penso é penso, pode ser que eu esteja enganado. Mas eu acredito que Davi sabia das intenções de Absalão. Mas como talvez ele fizesse o mesmo, então ele fingia que não estava vendo. Não estava vendo o pequeno Absalão. Pequeno, ele era grande, o jovem Absalão, conspirando ali no palácio. 2 Samuel, capítulo 15, verso 1. Verso 1 a gente vai ler, não vai ler para não gastar mais tempo. Do 1 até o 10. O 11. 12. O capítulo 15 até o 12 mostra a consequência da relutância de Davi em combater o inimigo que ele estava vendo ali. Não é? Depois disso, depois de ter reconciliado com o rei e estar morando ali na porta do palácio de Jerusalém, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Esse correr na sua frente é como se fosse uma comitiva real. Esses homens eram como arautos, né? Que saíam anunciando o rei. Só que no caso, anunciavam o filho do rei. Então, quando Absalão, ali na porta de Jerusalém, via que as pessoas vinham atrás do rei, ele pegava, conquistava a amizade e dizia assim:
olhe, você quer falar com o rei, não é? Mas eu já estou vendo aqui que a lei está do seu lado. Só que não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia: se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegava diante dele e se curvava, ele dizia: não, para com isso. Abraçava, beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Estava conquistando a gente de Davi. E isso levou 4 anos. 4 anos foi suficiente para Absalão tomar a coroa de Davi. Então Absalão disse ao rei: deixe que eu vá a Hebrom pagar uma promessa que fiz ao Deus eterno. Naquela época, quando eu morava em Jesus, na Síria, eu prometi que se o Eterno me trouxesse de volta a Jerusalém, eu adoraria em Hebrom. Vá em paz, meu filho, disse o rei. Aí Absalão foi, porém enviou mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo o seguinte: quando vocês ouvirem o toque da corneta, digam: Absalão se tornou rei em Hebrom. E ele foi agora, não com 50 homens, mas com 200 homens. Amigos, conselheiros de Davi. Só que eles não sabiam da conspiração. Eram amigáveis a Absalão e foram. E quando Absalão estava oferecendo sacrifícios, mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo. E Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim, a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Quando a notícia de que Absalão tinha se proclamado rei chegou ao palácio, Davi não teve nenhuma atitude. Não falou em contra-atacar, não ficou revoltado com a revolta de Absalão, simplesmente pegou meia comitiva e partiu em fuga, porque estava com medo de ser morto pelo jovem Absalão. Simples assim. O grande rei Davi se curvou ao orgulho e capricho de seu filho Absalão. De certo modo, Davi até desejasse isso. De certo modo, ele até desejava isso. Essa é a impressão
que fica olhando o texto bíblico. Então Absalão, estou lendo lá o capítulo 16, verso 15. E todos os israelitas entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Aitofel, o traidor. E Uzai, o amigo fiel de Davi, encontrou Absalão e gritou: Viva o rei, viva o rei. Estava tudo pronto para a coroação, para a consolidação do governo de Absalão. Só que esse Uzai aí, ele passou para o lado de Absalão de mentirinha, mas ele tinha interesses em desbaratar o plano. Então Uzai entrou ali e deu conselhos ruins para Absalão. E isso permitiu a vitória do exército de Davi. O rei Davi sempre saía à frente nas suas batalhas. Só que dessa vez, o comandante do exército, qual é o nome dele aqui? Aitofel, não. Não, o comandante não é Aitofel, é Joabe. Então o rei preparou aqui o ataque, colocou comandantes de 1000 e comandantes de 100. E disse, vamos atacar assim. Então o Joabe disse assim ao rei, dessa vez não é bom que o Senhor vá conosco, porque se morrermos metade do seu exército, ainda não será nada. Mas se os inimigos matarem o Senhor, nós ficaremos na mão, porque o Senhor vale mais do que 10.000 soldados. Será melhor que o Senhor fique aqui, na cidade, e nos mande socorro. Davi responde, eu farei o que vocês acharem melhor. Então ficou do lado do portão, enquanto os seus soldados saíram marchando em grupos de 1000 e de 100. Ele deu a seguinte ordem a Joabe, Abisai e Itai. O rei fala assim, eu vou ficar aqui. Tá bom, eu não vou à batalha com vocês. Mas eu tenho uma ordem, um decreto real. Vejam só. Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. Eles tinham acabado de fazer juras de amor ao rei Davi. E Davi fala, se você me ama, trate com... Qual é a palavra aqui?
Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Gente, essa é uma ordem que o soldado nunca vai executar. Eu não posso tratar o meu inimigo com delicadeza? Todo o exército ouviu isso. Meu Deus, como que eu vou tratar o meu inimigo com delicadeza? Se eu for com delicadeza, ele vai me matar? Existe uma linha de atuação militar que diz que o policial tem que ser delicado, tem que ser amável e gentil. Mas essa lei só subjuga o agente. O policial não deve ser delicado, ele deve ser assertivo. O policial, assim como o exército, deve impor medo, respeito, mostrar força. Não dá para tratar com delicadeza. Mas, por amor ao rei, os meninos não disseram nada, seus comandantes e generais. Então eu gosto dessa frase aqui, ó. 18:6. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo. Ele lutou contra eles na floresta de Efraim. E os soldados de Davi derrotaram os israelitas. Foi uma derrota terrível. 20.000 homens foram mortos naquele dia. Isso no campo de batalha. A luta se espalhou por toda aquela região e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. O exército de Davi até estavam dispostos a cumprir a ordem de ser delicado com o jovem Absalão. Mas tinha um carvalho na frente do jovem Absalão. O carvalho não ouviu a ordem do rei. Quando ele viu que o rei Absalão vinha marchando em sua mulinha, ele pegou assim, ó, abriu as mãos assim. E quando ele passou, ele grudou. E Absalão ficou grudado pelo pescoço naquele pau de carvalho, uma árvore enorme. Então o ajudante de Joabe falou: olha, eu vi o Absalão preso ali num carvalho. Ele falou: homem, como você viu isso? Como que você não o matou? E você teria ganhado um cinto? E você teria ganhado muita coisa? Ele prometeu um cinto e 100 gramas de prata. Eu achei pouco, mas tudo bem. Ah, 100 gramas não. Ele prometeu 100 gramas de prata, que eu achei pouco, e um cinto. E aí o soldado disse: mesmo que o senhor me desse 10 quilos de prata, eu não levantaria a mão contra o rei. E aí Joabe disse: não vou ficar perdendo tempo com você aqui. Correu lá, pegou 3 lanças e as enterrou no peito do jovem Absalão, enquanto ele ainda estava vivo,
pendurado no carvalho. E 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então o comandante Joabe tocou a corneta e cessou a guerra. Quando Davi recebeu a notícia da morte do jovem Absalão, ele ficou desesperado e chorava alto. Ah, meu filho Absalão, oh Absalão, Absalão, ai meu filho, e agora? Ai meu filho, e agora? Então o rei ficou profundamente triste. Subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava: ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar. Então o comandante do exército falou severamente com o rei Davi, como ele nunca tinha dito. Falou assim, ó: você está envergonhando o seu exército. É como se você tivesse preferido que nós tivéssemos perdido a guerra. Pois eu te digo, rei, se o senhor não parar com esse chororô sem sentido, se o senhor não for agora falar com o seu exército, se reconciliar com ele, eu juro que amanhã o senhor não terá um soldado a seu favor. Bicho, Davi acordou, foi lá e fez as pazes com o seu exército. Que gostoso, não é? Pelo que o texto diz aqui, eu não sei assim ao certo, mas o reinado desastroso de Absalão deve ter durado talvez aí entre 1 e 2 anos, não mais que isso. E só existe uma obra que mostra o trabalho de Absalão. Absalão era muito vaidoso. Absalão era muito vaidoso, era um rapaz muito bonito, não tinha filhos. Então, ele dedicou para si mesmo um monumento. Ele fez uma estátua de si. Essa estátua foi chamada Monumento de Absalão. Eu não estou achando aqui a passagem. Mas não vou fazer porque para esse meu discurso não ficar tão maior do que já está. Mas é isso. Finalizando, podemos afirmar que o egoísmo de Absalão foi a sua própria ruína.
Ele era muito bonito, deveria ser de estatura maior do que o do próprio pai. Aquele cabelo esvoaçante, cabeleira que pesava 5 quilos. Eu não sei se era 5 quilos o tanto que ficava na cabeça dele ou o tanto que a cabeleireira cortava. Eu acho que é o que cortava, né? Porque não ia ficar pesando o cabelo do rei. Não sei. Mas é isso. Finalizando aqui, fica-nos a advertência. Cuidado com o orgulho. O orgulho só tem um final: morte. Então existe até o dia de hoje eu digo do texto, né? Esse monumento lá, em louvação a Absalão. O único problema dessa honra é que ela foi atribuída pelo próprio Absalão. Ele se elogiou a si mesmo. E como os fariseus disseram lá a Jesus, elogio a si mesmo não tem valor. Jesus disse, no meu caso tem sim, porque eu sou filho de Deus. Eu testemunho de mim mesmo. Mas aquele que está lá no céu também testemunha de mim. Oremos ao Senhor do céu, para que o nosso orgulho seja desbancado, que no nosso coração viva o eterno Deus, Jesus Cristo e seu Espírito Santo. Que eles reinam em nós, para que possamos viver vida digna diante de Deus. Que o vigia das pessoas te abençoe. Que o vigia das pessoas te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.